Bom, Basval, vamos para o nosso quarto encontro aqui, chegando em cheio, finalmente, no objetivo, desde o início, né? Que era a gente conversar sobre esse livro, né? Os Diagramas, 1994, Ongoing. Eu queria, assim, se possível, antes da gente voltar para os diagramas propriamente ditos, esse livro, o ponto de partida dele é uma exposição no Centro Galego de Arte Contemporânea, né? Que aconteceu em 2013, né? E, desculpa, fala. Não, é que, na verdade, a exposição do Centro Galego foi o que viabilizou o momento final que viabilizou a publicação, mas a exposição ocorre em 2013, mas o livro começou a ser pensado antes, por volta de 2010. Essa é um pouco a lógica da situação, né? A gente já começou a trabalhar no livro e estava tentando viabilizar. A exposição no Centro Galego foi, então, uma maneira de tornar o livro possível, porque ele entrou, então, ele já estava sendo concebido, e ele entrou, então, no lugar do catálogo da exposição. A verba que seria destinada ao catálogo foi lançada no livro, mas ele já vinha sendo pensado antes. Bom, é um detalhe, né, Cláudio? Mas É. uma informação que eu não tinha. Uhum. Então, você podia falar um pouco, então, de como é que é esse ponto de partida anterior? Esse ponto de partida foi um ponto de partida totalmente seu, ou surgiu já numa cooperação, numa conversa com outras pessoas? Porque eu sei que outros agentes, né, Sim, participam, né? sim. Inclusive, o livro é publicado por uma editora de Berlim. Enfim, qual é, então, o ponto de partida mesmo do livro? Então, Cláudio, o ponto de partida do livro é o fato de eu estar realizando os diagramas, né, numa perspectiva que eu diria internacional, quer dizer, não apenas no Brasil, mas também em algumas exposições que eu fui tendo a chance de participar em outros lugares, né, um processo que se acelera para mim a partir de 2004. Eu participei de muitos eventos e tive duas, na verdade mais, né, duas exposições junto com uma curadora chamada Emily Pethick. É uma curadora inglesa. Ela dirigiu um espaço na Holanda chamado Casco, que é um espaço independente na cidade de Utrecht. E depois ela passou a dirigir um espaço em Londres, que já existe há muitos anos, existiu antes dela. Ela foi uma curadora que mudou um pouco a linha de ação desse espaço, chamado The Showroom, né, um espaço que fica mais ou menos no norte de Londres. Bom, então, trabalhando com a Emily, não é? Ela sempre foi uma entusiasta dos diagramas, sempre me deu muita força, achou interessante, e em todos esses trabalhos que eu fiz com ela, os diagramas faziam parte, né? Esses eventos da série Reprojetando, que eu fiz em Utrecht, fiz em Londres, algumas outras ações, como é, ligadas à performance, ligadas à presença do meu objeto, né? Do Você Gostaria, lá em Londres, né, os jogos Eu Você, ela sempre foi uma apoiadora da minha prática. E então a gente vinha falando, vamos fazer um livro, vamos fazer um livro. Ela também é, teve, sempre teve interesse na prática de um artista de outra geração, né, um artista que veio no final dos anos 50, chamado Willats, Stephen Willats, inglês, ligado à questão cibernética, né? Então, ela também fez um trabalho com ele, era um artista assim que vem desde os anos 50, é, atravessou os anos 60 com uma prática assim experimental, ligada à moda, ligada a diagramas também, né, sempre ligado a questões da cibernética, né? Ele tem um esquema muito conhecido da cibernética que ele aplica no trabalho dele. E ela mostrou meus diagramas para ele, é, eu, ele achou interessante, né? Eu colaborei em 2 números de uma revista dele muito legal, que é uma revista histórica. Eu publiquei 2 textos ali, agora eu já vou lembrar o nome.
Bom, enfim, foi crescendo a ideia, né? E foi muito interessante trabalhar com a Emily, não é? Porque ela foi me envolvendo numa série de eventos, inclusive eventos, é, palestras e tudo mais, né? É, e aí ela me apresentou um designer chamado Will Holder? Will Holder, Tá. exatamente. Me apresentou o Will Holder, que era um designer com que ela já tinha trabalhado, realmente um designer muito interessante, que eu descobri que ele já tinha, né, usado alguns diagramas meus em publicações que ele tinha feito, uma publicação junto ao ICA em Londres, uma publicação que ele fez junto ao The Kitchen, ele faz uma referência em Nova York, né? Ele sempre foi ligado à música, né? O meu trabalho tocou ele, não só os diagramas, mas também as conversas coletivas, era uma coisa que ele vinha experimentando também. Ele lançou um livro de diagramas, partituras de diagramas, né? Vendo a questão da prática musical ligada a outras formas de notação. Então, várias questões do meu trabalho convergiam com coisas que ele se envolvia, porque ele é um designer, mas ele é mais que um designer. Ele, quando ele faz um livro, ele pouco veste a camisa, né, daquelas questões, né? Então, ele se entusiasmou também, a gente já vinha em diálogo, e aí ela falou, fala com o Will e tal, a gente começou a conversar. Então, seguimos nossa conversa, que começou em 2010, em muitas ocasiões que eu viajava, encontrava com ele em Londres, participei de um evento com ele na Holanda, encontrei com ele no Canadá, muito engraçado assim, quando eu estava num momento mais viajante, né? Ele veio ao Rio numa residência com capacete, nos encontramos aqui, então tivemos assim muitos encontros aí em diversas cidades, né? O livro foi sendo elaborado. Então, o livro se deve basicamente a Emily, né, que conseguiu algumas verbas junto ao showroom destinadas ao livro, e um encontro com o Will Holder, né, muito interessante, em termos do mundo musical, né, das conversas coletivas. Ele me apresentou o músico Cornelius Cardio, me apresentou um outro músico que é o Robert Ashley, me apresentou assim, não pessoalmente, mas os trabalhos, né? Os Ele, trabalhos. ele trabalhou com diagramas ou esquemas do Cornelius Cardio, ele fez um livro pouco antes do Robert Ashley falecer, né, com os esquemas conversacionais também do Robert Ashley, né? Ele tinha um esquema de ópera ligado à ideia de conversa. Enfim, então tivemos essas convergências interessantes e o Will vestiu a camisa do livro e fomos fazendo, né? Um certo momento a gente precisava de, de completar o financiamento, e aí a ideia era mesmo conseguir lançar, colocar o livro junto a alguma instituição que pudesse trazer mais apoio financeiro à finalização do trabalho, né? E aí, então, em conversas lá com o Centro Galego de Arte Contemporânea, eu propus a exposição dos diagramas, uma exposição que eu mesmo, basicamente, fiz tudo, né? Quer dizer, propus os diagramas, fiz a expografia e tudo mais. O diretor do Centro Galego, na época, que era o crítico português Miguel von Raff Pérez, enfim, aceitou a minha proposta, e aí a verba do catálogo, então, foi destinada ao livro. Então, mas a exposição aconteceu em 2013, o livro só ficou pronto em 2016. Então, para você ver a complexidade mesmo de tornar o livro viável. E a Errant Bodies Press é uma editora de Berlim, que foi criada e é conduzida pelo artista sonoro Brandon Labelle. E a gente já vinha em conversas também, em colaborações, né? Eu convidei ele para vir em 2012 na Bienal de São Paulo, quer dizer, através da Bienal, ele participou de uma conversa coletiva minha, a gente teve uma colaboração acadêmica também, estudantes meus da pós da UERJ, estudantes deles da pós da Noruega, onde ele trabalhava numa universidade lá. A gente teve uma exposição de arte sonora colaborativa, foi muito legal, em 2010, 2011, por aí. Bom, então, quando o livro
precisava, né, de um selo para distribuição. Eu contactei o Brano, ele topou, aceitou, né? Ele recebeu o livro pronto, impresso, ele só teve que distribuir, né? A gente podia voltar, então, para aquele primeiro diagrama que está na página 1, que a gente falou um pouquinho, né, sobre Sim, ele, sim. esse aí, né? Uhum. Bom, eu eu acho emblemático aí, né, esse que você disse que não é o primeiro diagrama, mas acaba funcionando como se fosse o primeiro diagrama, né? Acho É, isso interessante, essa formulação, né? E aí você tem basicamente aí, é como se ele fosse assim o mais elementar de todos, porque ele tem basicamente as palavras me, you, eu, você, né? Que estão relacionadas tanto com jogos quanto com o próprio surgimento do diagrama, né? Daí essa coisa dessa série primeira se chamar Love Songs, né? A gente conversou um pouco sobre isso, né? Da outra vez. E aí você tem o me you, o eu você, e você tem os traços, as linhas, né? Aí uma primeira coisa que eu queria conversar com você, né, é que os teus diagramas eles são uma espécie de subversão do uso científico do diagrama. E eu vejo isso em que sentido? Que nos diagramas que são usados como parte de uma teoria, seja matemática ou psicológica ou filosófica, os traços, todos os traços que estão ali, eles têm uma função. É de, nenhum traço ali é sem um significado dentro daquela teoria. Ele vai estar ali para definir um determinado domínio, ele vai estar ali para identificar um movimento que vai de um ponto para o outro e tal. E aí, você, nesse primeiro diagrama, os traços é quase como se eles perdessem essa funcionalidade explícita, né? E ganhassem uma outra dimensão que eu estou pensando como uma certa subversão artística do diagrama científico, né? E aí vem à tona essa dimensão plástica, né? Que ela já vem desde esse primeiro muito forte. Eu não vou dizer que essa dimensão funcional dos traços ele desapareça totalmente nos teus diagramas, porque a gente vai ver depois que existem alguns diagramas que pensam a questão da história da arte, existem outros. E aí, ali, alguma coisa dessa funcionalidade dos traços, ela não é totalmente eliminada. Mas eu acho que é como se essa funcionalidade do traço acontecesse um pouco também como acontece com a palavra, né? Porque é sempre isso o diagrama, é uma certa articulação entre traço e palavra, e a palavra ali também está numa situação um pouco diferente, porque ela não está articulada em frases, ela está solta, ela está repetida, às vezes ela, como aqui, né, ela é escrita no avesso, né? Então, como se você pegasse tanto o traço do diagrama científico quanto a própria palavra do discurso, né, da linguagem, e você passasse a fazer eles funcionarem de um outro modo, regido por questões plásticas, né? Mas também, ao mesmo tempo, incluído aí uma dimensão conceitual, que você às vezes fala de conceitual sensorial, conceitual plástica, né? Então, esse primeiro, que eu acho muito bonito, assim, né? Ele já joga a gente nisso, né? Muito forte. Então, eu queria um pouco que você falasse um pouco dessa dimensão que essa coisa do plástico e do designer também, né? Do gráfico, né? Do plástico, do gráfico, né? Que você, como artista, através do diagrama, você também encontrou um instrumento de expressão dessa tua capacidade artística plástica gráfica, né? Porque os diagramas são muito bonitos, né, e tal. Então, eu queria começar que você falasse um pouco sobre isso, assim. Bom, Cláudio, bom, você
trouxe essa referência com o diagrama dito científico, né? Em que os diagramas podem virar gráficos ou esquemas, né, de funcionamento, que podem variar, né, em termos do campo disciplinar que o diagrama está vindo, né? Como Sim. eu acho que eu já falei aqui, num certo momento, que é esse momento inicial dos diagramas, eu fiz uma pesquisa, assim, bastante livre, aberta, mas interessante, de buscar livros nas estantes das mais diversas disciplinas e encontrar nesses livros diagramas fascinantes, né? Então, tem os diagramas do Kurt Lewin, que eu sempre achei incríveis, mas também vi diagramas incríveis do Charles Peirce, né? Da, do campo da linguística e da filosofia, tem o famoso diagrama do Deleuze, tem os desenhos lacanianos, os diagramas do Paul Klee, do seu livro pedagógico Sketchbook, diagramas do campo da biologia, teoria dos gráficos da física, que são também diagramas interessantes, com pontos, 1, 2, 3, 4, 5, vai, né, vai crescendo a complexidade de acordo que vai com o aumento do número de pontos, enfim, na verdade, todas as disciplinas você acha diagramas incríveis, né, como desenhos também. Quer dizer, aí o meu interesse sempre foi, né, quer dizer, não me pensar como sábio, né, que é capaz de entender todas as disciplinas, mas ao contrário, né, extrair esse desenho das suas, né, dos seus campos específicos dentro dos textos, né, e olhar como desenhos, né. Aí você vê como desenhos, diagramas mais duros, mais flexíveis, mais graficamente interessantes, outros mais bastante esquemáticos, muitos diagramas gostam da simetria, né? Muito uso de setas para cá, para lá e tal, né? Hoje em dia tem uma jovem autora chamada Patricia Reed, que trabalha no campo entre filosofia e arte contemporânea, também gosta de fazer seus diagramas, são interessantes, mas assim, bastante didáticos também, né? Bom, aí eu me deixei, né, quer dizer, capturar por esses desenhos, como desenhos, né? Então, mas não esquecendo as duas perguntas, né? Quer dizer, deixando duas perguntas em aberto. Primeiro, como aquilo funciona como desenho quando eu arranco da página, né? Da página do Kurt Lewin, da página do Deleuze, de todas as explicações ou de todas né, implicações, seria melhor, né, do que explicação, mas, né, toda a argumentação que produz sentido com aqueles desenhos, e a gente olha como desenhos. Mas também a pergunta por que aqueles autores pararam de escrever e recorreram a um desenho naquele ponto, né? Para quê? Por quê, né? Então, isso também sempre me interessou, né? Quer dizer, naquele ponto, a linguagem não mais dá conta, a linguagem escrita não dá conta. É preciso um esquema qualquer, né? É preciso mostrar relações, quebrar a linearidade da palavra, da página, né? Enfim. Bom, tudo isso foi me envolvendo numa trama assim, de interesses que foi me conduzindo, né, para essa pesquisa. Entendendo também, né, Cláudio, que essas linhas do diagrama, na verdade, que o diagrama ele não está mais na chave representativa, né? Desenho, eu olho a paisagem e desenho a paisagem no papel, né? O diagrama está sempre na ordem da abstração, né? Então, isso é interessante, porque como são esquemas abstratos, né, tem alguma ordem, né, de pensamento aonde aquele diagrama faz sentido. Que a gente está olhando esse aqui, esse eu, você, esse diagrama Love Songs, que eu coloquei o primeiro aqui, de fato é um dos primeiros, não tem verbo, né? Então, o verbo, a ação, ela é dada, as ações são dadas por aquele que lê o diagrama, que vê o diagrama, inclusive, né, eu acho que surge, num certo momento, numa conversa com o Helmut, do Capacete, uma conversa que a gente fez lá em 98, eu falo para ele, bom, talvez o verbo seja, o verbo ver não dá conta, o verbo ler não dá conta, a gente tem que escrever vler, né, vler. Então, vamos ler um diagrama. Na verdade, vamos ler qualquer coisa, né? Mas a gente não consegue, a gente tem que inventar um verbo, porque as nossas ações são separadas, né? Ou eu vou ver, ou eu vou ler, né? Mas o ato de ler é um ato de ver, né?
E no registro abstrato, o ato de ver é também um ato de ler, né? Porque aquilo está envolto a um campo conceitual qualquer. Bom, então essa configuração é que me permitiu avançar, né, nos diagramas. Quer dizer, vindo do Kurt Lewin, eu entendi essas abstrações, essas linhas, como uma tentativa de mapear forças invisíveis, né, que são forças afetivas, forças psíquicas, forças relacionais, né, de relação, é, forças de atração, de repulsão, de contiguidade. Então, assim, esse é o terreno em que os diagramas avançam, né? Quer dizer, agora, para mim, foi uma abertura de caminhos, né? Ter o nome diagramas, entender isso como um diagrama, porque me permitia, então, avançar com um diagrama nos territórios em que eu queria escrever, mas talvez não precisasse, né? Bastava fazer um diagrama, ou antecipava com o diagrama aquele campo de conversas, né? Aquele campo conversacional, vamos dizer assim, que a gente queria apontar. Então, como o diagrama ele exerce uma autoridade, né? Então há uma inversão, né? Uma antecipação do diagrama em relação à discursividade ali implícita naquele campo, né? Uhum. Por isso que o diagrama pode ser um diagrama, né, que deriva potencialmente numa composição musical, deriva potencialmente num roteiro cinematográfico, deriva potencialmente numa história a contar, numa fabulação qualquer, num romance literário, num conto, né? Um conto, eu tive uma experiência de um conto que eu fiz, né? Vamos dizer assim, respaldado em alguns diagramas. Então, assim, em linhas gerais, esse é o território que, para mim, configura a abertura de uso do diagrama, né? Já nesse primeiro, aparecem esses dois pronomes, né? Que também estão nos jogos, coreografias, né? Uhum, Exercícios, né? uhum, E que, então, assim, eles já estão articulados com isso que você coloca, que é um certo convite à ação, né? Como se o verbo não tivesse ali, porque esse verbo vai ser dado exatamente por esse. Aí você usa, por exemplo, no texto em inglês, você usa reader, viewer, o tempo todo uma barra, né? Leitor, vedor, vamos dizer é, assim. Esse uhum, ler, esse ler aí que você formulou, né? Quer dizer, que eu acho que esse ler é exatamente a chegada num ponto que é um ponto que esse trabalho dos diagramas, eu acho que para o qual os diagramas se aproximam, né? Que é um ponto de indiscernibilidade entre o vedor e o leitor, é, entre a imagem e a escrita, né? Quer dizer, que é o que mais me interessa, né? Inclusive nos diagramas, nessa esse ponto aí em que esse corpo que está ali transitando, ele é indistintamente as duas coisas, né? uhum, Então, aí a própria coisa da palavra, né, a coisa do design gráfico, né, ela traz essa dimensão de que a palavra também é traço, a palavra escrita, né? Depois isso vai retornar com a questão das vocalizações, né, da coisa sonora também, que você traz num momento do texto, desse terceiro texto, o texto mais longo que tem no livro, você fala, inclusive, né, que a sonoridade e a musicalidade seria até uma tentativa de superar essa divisão entre o leitor e o vedor, né? Que eu acho que foi uma chave para mim um pouco entender esse lugar aí do som e da sonoridade, da musicalidade, que de algum modo também já está presente nesse título, né, que é ótimo, né, que é esse Love Songs, né? Então você chamar isso de essa série, né, de Love Songs também traz isso, né? sim, legal, é isso aí. Eu acho que o apelo da sonoridade é muito grande, né? E ele não tem tanto conflito quanto esse conflito entre o ver e o ler, né? Enfim, que você sabe o quanto isso pode ser tematizado pelo campo filosófico, né?
a questão do texto, dos limites da linguagem, o limite da palavra, enfim, a relação da palavra com os campos epistêmicos nos quais estamos mergulhados e como isso também configura o nosso aparato sensível, sensorial, né? Essa briga entre a sensação e a palavra que vem lá na fenomenologia. Enfim, tem uma coisa aí embutida, Cláudio, que eu acho que é legal. Quer dizer, no meu trânsito assim no campo da crítica de arte, da teoria da arte, né? Como jovem artista, eu me sentia, vamos dizer assim, inibido, recalcado por uma certa autoridade que vinha na arte brasileira da fenomenologia, né? Que, que bloqueava o espaço, assim sentia eu, para um trabalho como o meu, de matriz mais conceitual. Né? E entendia que isso era uma má leitura, uma leitura engessada da fenomenologia, né? Na crítica de arte, isso foi muito influente. Né? Quer dizer, desde Ferreira Goulart, que recusou completamente qualquer contato com a tradição do Champiana, né? Até a morte, vamos dizer assim, ele assumiu uma posição reacionária no campo da arte, né? Recusando essa dimensão conceitual, até as tradições mais recentes com as quais eu me confrontei nos anos 80 e 90, né? De um certo formalismo brasileiro, defendido pelo Ronaldo Brito, Paulo Venâncio, e eu não via lugar para a minha prática aí. Então, eu fui buscar auxílio, né? Na filosofia pós-estruturalista que faz a crítica à fenomenologia, né? Foucault, Deleuze e etc. Ficava tentando ver nas entrelinhas aonde eles poderiam me auxiliar, né? E encontrei pistas, né? Encontrei pistas nesses autores e outros, né? Mas nessas tradições que eram tão fortes no Brasil, né? Elas me auxiliaram muito em encontrar caminhos para entender o que eu estava fazendo, para além de um certo autoritarismo da fenomenologia, né? E então eu consegui abrir caminhos, né? Por um certo conceitualismo, né? Trazer para mim um certo conceitualismo como uma ferramenta de ação artística, né? E trazer para o meu lado esse lugar de uma elaboração do campo da arte que não desprezasse o corpo, mas que, para falar do corpo, eu não precisasse recalcar, vamos dizer assim, a dimensão da linguagem, a dimensão do conceito, que frequentemente uma leitura assim, meio, né, como é que se diz, uma leitura já um pouco deteriorada, né, da fenomenologia da crítica de arte no Brasil, eu não via lugar ali para a minha prática, né. Então, entendo que eu fiz esse esforço, né, que, claro, pode ser lido de outros modos, né? Mas para demarcar um campo de ação que não fosse mais o campo da experiência sensível que recalcasse uma diversidade, vamos dizer assim, sei lá, de outros modos de pensamento, né? Então, os diagramas são, para mim, isso também, sabe? A possibilidade de que trazer a palavra junto da minha prática artística, atravessada pelas questões poéticas do trabalho, não significaria que eu estaria indo para além da chave da experiência sensível, né? Quer dizer, para além da experiência formal, eu estaria me deslocando para um outro território, né? Em que não haveria essa separação. Quer dizer, então, assim, eu tenho para mim que o meu trabalho com os diagramas é também uma elaboração no terreno da teoria e da crítica de arte frente a certas tradições da arte brasileira, né? E me indicam direções que eu tomo com o meu trabalho no final do século XX, para além de certas chaves ali dadas, né, que eu achava impenetráveis, né? E, enfim, me lança num outro território. Você, nesse texto, né, que está lá, o terceiro texto, né, o último texto seu, você fala de uma distância em relação a uma primeira arte conceitual anglo-americana, que também trabalhava muito com referências da filosofia analítica, né? E você fala que a filosofia pós-estruturalista francesa
te deu margem para pensar essa questão da arte conceitual de um outro modo, e aí você também lança a referência a Lígia e ao Hélio, né? Também como referências para pensar essa arte conceitual nessa. Bom, o ponto eu acho que é esse, né? Numa certa indeterminação aí entre o conceitual e o sensível, né? Acho Isso. que, quer dizer, uma arte conceitual que o conceito não tivesse numa oposição nem com a sensação, nem com o afeto, né? O campo do afeto e É. tal. Você está falando da fenomenologia, eu diria que a fenomenologia ela está reproduzindo uma coisa que ainda é mais antiga, né? Porque essa oposição entre o conceitual e o sensorial, vamos dizer assim, ela está em Kant, ela está, de certo modo, até lá atrás na filosofia antiga, né? Então, realmente, eu acho que é a filosofia contemporânea que começa, pós-fenomenológica, vamos dizer assim, né? Que começa realmente a tentar quebrar, né? essas distinções muito rígidas, né? E eu também vejo, assim como você, né? Enquanto um leitor vedor dos diagramas, eu também vejo eles exatamente como uma experiência da fronteira, ou como você fala muito, da membrana, né? Você usa muito essas imagens, né? Desses pontos de contato entre campos aparentemente separados, né? Se você puder passar para as páginas seguintes, por exemplo, na página 3 você faz ainda você inicia uma outra série de uso dos diagramas que, que é a história da arte, né? Bom, Agora, então esse, por exemplo, né, que uhum, também é bem antigo, né, tá de sim, 94 também, e é, aí o diagrama, eu acho que aí tem a ver com essa questão que você estava falando, né, que o teu diagrama, ele também é um modo como você se insere numa certa discussão sobre teoria da arte, sobre é, crítica da arte, né? Então, é, por exemplo, eu acho esse muito interessante, se você pudesse falar um pouco dele, né? sim. Não, posso falar exatamente. Pois é, Cláudio, olha, então, eu não sei se, né, esse diagrama, ele funciona junto com esse, tá vendo? Da página Sim, 2. sim, sim. Inclusive, os dois estão na coleção do MAC de Niterói, né? Ou seja, é o NBP no espaço da vida, o Uhum. NBP no espaço da história da arte, né? Então, eu acho que tem aí uma questão de escala interessante, né? Quer dizer, o trabalho de arte junto ao corpo, no tempo do amor, no tempo, né, tem ali até a palavra pequenininha, sexo, afeto, fluxo, alegria à prova dos 9, vida, né? Esse é o tempo da relação arte-vida, da vida pessoal, né, da vida do indivíduo, né, enfim, da relação pessoal, dos desejos de um corpo. E aqui, né, o NBP na história da arte. Existe uma relação entre esses dois tempos, né? Quer dizer, quando eu estou almoçando, já estou fazendo, né, um gesto de inscrição numa história da arte, quer dizer, essa escala do micro e do macro estão em jogo aqui, né? Então eu quis pensar o meu projeto nessas duas escalas, né? Então tem uma coisa assim, a ver em relação ao que eu estava falando antes, que eu sempre acho que esse trabalho, né, é o trabalho que está sendo feito pelo circuito da arte, né? Colocando você nas matrizes historiográficas, os historiadores, a universidade, a academia, a crítica de arte, a história da arte, os teóricos da arte, toda essa máquina, né? Então, de certo modo, eu estou testando, a prática do artista junto com esses colegas, desses outros campos, né? Pensando esse tempo. Qual é o tempo de inscrição de um trabalho na história da arte? É o tempo de uma geração? É o tempo da sua vida pessoal? Qual o tempo? Isso me interessava enormemente, porque o contemporâneo seria um momento em que parece que esses tempos convergem, né? E a arte moderna queria a inscrição histórica, né? Pensando no futuro, tinha uma autoridade muito grande nessa ideia simplificadora e linear da história, né? Mas o gesto do artista queria ser um gesto que se inscrevia na história da arte. Então, eu estou sob impacto disso, estou querendo pensar a minha inscrição numa história da arte,
mas enfrentando o paradoxo de que isso não está sob minha responsabilidade aferir isso num tempo tão curto como é o tempo de vida do artista, mas, ao mesmo tempo, compreendendo que eu tenho que fazer esse gesto, tenho que palpitar aí, tenho que intervir aí, senão eu vou ficar esperando, né, algo que não vai vir nunca, que são valores importantes para a minha prática, né, tentar entender o que eu faço. Então, são dois diagramas que exercitam, de modos diferentes, esse paradoxo, né, do tempo da vida e o tempo da história, né, da arte. Então está aqui, né? Em 94 eu estava lá em Londres, né, pensando referências, né? Então está aí a Lígia e o Hélio, que foram matriciais no meu projeto NBP, pela questão participativa, estava tentando entender, né? 94 o trabalho da Lígia ainda não estava colocado numa arena internacional, o do Hélio já tinha acontecido em 92, a primeira grande retrospectiva, eu estava lá em Londres em contato com o Guy Brett, né? Então eu queria entender o meu trabalho em relação a esses artistas, né? E estava ali outros artistas que eu me via, achava que eu estava relacionado de alguma maneira, né? Então, está ali uma Levitt, né? A superfície de registro, né? O pensamento enche o espaço, preenche o espaço, hibridização igual incorporação mais interação. Quer dizer, nesses três frases aí tem o meu desejo de refrões, né? O meu desejo de inscrição na oralidade, né? Então, esses refrões, eles seguem em produção, né? Na exposição que você viu lá na Galeria Jaqueline Martins, tinha lá subhidro infraentre, né? Que foi objeto agora de um livro de artista meu, em que essa palavra está no meio de acordes musicais, né? É como um refrão musical, né? Em 24 permutações. E lá tinha também subhidro infraentre, bioconceitualismo, fora paradoxa nós, anorgânica intensa performativa. Enfim, eu sigo na produção desses refrões, né? Que estão por aí vagando pelo mundo, né? Quer dizer, é um investimento na oralidade, é quase como garrafas lançadas num oceano, né, das vibrações sonoras, está aí o som novamente, em que essas, né, essas construções verbais também são vocais, né? A gente lê e isso soa, né, tem um som, então essa evocação da sonoridade está aí no diagrama. Então, é isso, né? São esforços em produzir inscrições, né? Produzir uma inscrição. Na verdade, é isso também, Cláudio. Tem esse desejo de inscrição. Eu já fui muito criticado por isso, né? Quer dizer, esse desejo de inscrição que eu tenho, eu não sei se ele é um bloqueio, né? No meu trânsito por um circuito da arte, por um mercado da arte, se isso soa arrogante, se isso soa impenetrável, as pessoas dizem que meu trabalho não entendem, que ele é muito fechado. Quer dizer, eu não concordo com nada disso, evidentemente, né? Eu fico apenas tentando entender o retorno que me vem. Mas são inscrições, né? E pensar o trabalho. Agora, isso fica lançado. Parece que eu lanço garrafas ao mar, né? Sim, Enfim. esses dois diagramas especificamente, eu acho que eles são muito ilustrativos daquilo que a gente estava conversando sobre o anterior, em que a, a função dos traços nos diagramas, ele tem, ao mesmo tempo, algo semelhante dos diagramas das teorias, né? Porque ele tenta, através dos traços, estabelecer relações e tal, mas, ao mesmo tempo, esse traço que está cumprindo essa função, ele não só está cumprindo essa função, porque ele tem uma outra função, que é uma função, vamos dizer, de gráfica, plástica, né? Sim, Então, o tempo todo você tem que estar. Essas duas coisas estão meio indiscerníveis, sim, confluindo, né? sim, Assim. Então, em todos dois você pode ver isso, né? Essa é uma certa coletânea, sejam de referências
né, na história da arte, seja ou até na literatura, né, Alegria, à Prova dos Nove, né, mas também algumas noções, né. Por exemplo, a palavra fluxo é uma palavra que aparece muito. Eu fiquei me perguntando se isso teria alguma referência ao grupo Fluxus, lá do Allan Kaprov. Não sei se você, porque você cita ele em algum Sim, texto, né, e eu fui pesquisar um pouco. Essa palavra é uma palavra bem forte, né? Transformação, fluxo, né? Essa coisa sim, das forças que você estava dizendo, né? Então sim. esses dois diagramas isso fica muito visível, né? Agora, queria te perguntar, porque da Lige do Lélio você já falou bastante, você podia falar um pouquinho sobre como é que o Malevich e o Yves Klein aparece aí nesse esquema para você? Quer dizer, o que que naquele momento ali eles estavam significando para você, assim, que você resolveu trazer eles para o diagrama? Bom, por um lado, o Malevich, por ser também um artista teórico, né? Então, e ele fez uns diagramas também, né? Ele fez umas cartelas pedagógicas que ele usou em algumas palestras. Certo. E o famoso, né, branco sobre branco, os monocromos, isso me, me tocava na vontade de envolvimento sensorial afetivo, né? Então, quando eu boto Malevich aí, não é só uma relação com o meu trabalho, ele também está rebatendo lá na Ligia e no Hélio, está rebatendo no neoconcretismo, está rebatendo na ideia da suprassensorialidade, está rebatendo num campo monocromo de cor, né, que os diagramas vieram a adotar, né, mas também, nesse momento, né, o quadrado preto sobre fundo branco, que eu acho que além do branco sobre branco, que é mais lendário, né, mas tem o famoso quadrado negro, né, sobre fundo branco, que também, para o Malevich, funcionou de modo icônico, né? Um pouco como o desenho, a forma específica NBP funciona para o meu trabalho, né? Tem um elemento assim icônico assim que você identifica o trabalho do Malevich, não é? Ele passou a assinar com esse quadrado preto sobre fundo branco na era stalinista, né? Quando ele foi forçado a abandonar as suas pesquisas mais radicais, ele assinava suas telas com esse quadradinho, isso sobreviveu como uma assinatura dele, né? Tudo isso me tocava muito. E quando eu tive a chance de participar da Bienal de Kiev, 2015, fui para Kiev e trabalhei na Escola de Belas Artes, onde o Malevich tinha sido professor, antes de ir para Moscou. Olha, É, ele era uma figura um pouco residual lá, né? A foto dele não estava tão com aqueles mestres da academia, naqueles esquemas assim bem tradicional, né? Foi difícil achar a foto dele, o nome dele, não estava assim entre os luminares, né? Ele não era a figura central, mas para mim era, né? Assim, a energia de alguma maneira desse lugar é, do famoso quadrado negro sobre fundo branco, né? E na conversa coletiva que a gente fez lá, eu pedi para que os colegas ali, ucranianos e russos, que estavam na oficina participando, me dissessem como se pronunciava o quadrado negro, né? E eu aprendi que é Chorny Quadrat, e a gente usou isso na conversa coletiva, e inclusive na conversa coletiva tem a seguinte frase, né? Pegar o quadrado negro, cortar as pontas e abrir um orifício no centro, né? Como se fosse um caminho, né, de produção da forma NBP. Quer dizer, na verdade, são desejos de conexão, sabe, Cláudio? sim, É, sim. agora, o Yves Klein, né, o vazio, né, o espaço todo vazio, né, que ele fez lá na galeria, na França, em Paris, quando ele expôs, na galeria Iris Clert, né, e então esse espaço vazio me tocava como sendo um espaço preenchido pelo pensamento, né? Pensando que o pensamento preenchia o espaço. Essa é uma questão que está lá lançada no meu manifesto, o que é NBP, né? O pensamento ele é invisível, mas ele está presente, preenchendo o espaço.
Então, é uma tentativa de enfatizar algo da minha prática que eu queria tornar presente, né? Exatamente esse lugar do campo discursivo, teórico, crítico, não é? Fazer disso não um acessório, mas a matéria do trabalho. Então, aí tem a conversa com a arte conceitual, né? Quer dizer, manusear o invisível. Os artistas conceituais anglo-saxões, da primeira onda, né? Principalmente ingleses e norte-americanos, eles tinham esse interesse na filosofia analítica, o que eu acho um pouco tolo, entre aspas, né? Quer dizer, tolo assim, identificar arte conceitual apenas com essa filosofia. Quer dizer, a arte conceitual se interessaria por qualquer, né, vamos dizer assim, elaboração filosófica que tente pensar esses campos de elaboração do pensamento, né? Quer dizer, o papel da palavra entre a sensação e o conceito, né? Quer dizer, porque também é possível ler um livro de filosofia como um livro literário, já aprendemos sobre isso, né? Então, entendendo esse pensamento preenchendo o espaço, mas também as forças afetivas, as forças psicológicas, as forças psíquicas de atração, repulsão, enfim, preenchendo o espaço, né? Tudo da ordem do invisível não está ali, está invisível, mas está materialmente presente, né? Então, a ideia da materialidade do pensamento. Então, tá aí com essa conexão, né? Esse esquema é super simplista, né? Eu acho Mas também porque eu tinha comprado um catálogo do Malevich também, muito interessante, bastante compreensivo de toda a obra do Malevich, né? Então, ele está aí também por uma proximidade. porque, na verdade, o que eu acho bonito nesse diagrama é que ele tem esse título, História da Arte, né? Mas é um pouco como se fosse assim, a minha história da arte, no sentido Sim, da história sim, da arte na qual eu vou entrando e que vai entrando em mim, né? E sim. que onde eu vou. Então, acho que isso é muito bonito. Você podia mudar para a página 8? Tem um diagrama. Tá andando aí? Tá Tá, andando, tá. então. Então, na verdade, eu vou querer falar do 8 em conjunção depois com 10 e 11, né? Uhum, E é quando esse... Mas eu acho que isso já aparece aqui, né? Quando esse eu ele vai se multiplicando, né? E que de início você pode pensar numa dimensão de uma multiplicação de eus mesmo, né? Uma uhum, pluralidade de eus, né? Mas você também pode ir pensando numa coisa como se fosse uma composição das palavras visualmente mesmo, né? Então, essa uhum. dimensão ela também começa a aparecer. E aí, se você passar para 10 e para o 11, aí Uhum, eu acho que isso chega ao ponto que a própria sigla NBP ela já se dissolve em letras, e essas letras começam, né? No desenho da página 11, isso fica ainda mais radical, porque elas vão se espalhando e o próprio Mi ele já não aparece tão junto, né? Então, tem um efeito aqui que que para mim é muito intrigante, muito sedutor. Eu fico me perguntando o que te levou a isso, assim, essa explosão, porque tem uma hora que as letras elas se desarticulam até mesmo das palavras, né? Porque as palavras já aparecem desarticuladas de frases, né? Então elas sim. já não formam frases. Mas aí tem uma hora que parece que vai um nível mais radical, né? Da letra mesmo, né? E aí a própria palavra já explode, e aí as letras ficam que flutuando, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso foi na exposição Sub, Hidro, Infra, Entre, Uhum. que eu acho que foi a primeira vez que isso me chamou a atenção, foi a primeira vez que eu vi isso né, no diagrama, né? Então, você podia falar um pouco sobre isso? Sim, Cláudio. Enfim, isso está conectado com o seu comentário anterior, né, que eu, na verdade,
atropelei um pouco, sobre esse aspecto formal dos diagramas, né? São superfícies gráficas. Eu não descuido, né, de que isso seja um desenho. Então, eu não me bloqueio por isso, porque eu vejo outros diagramas de autores de diferentes campos parando o diagrama no seu modo esquemático, vamos dizer assim, no seu modo dominado pelo campo teórico discursivo no qual aquele diagrama se encaixa, né? Eu não, né? Quer dizer, me penso como um desenhista, como um artista, e não quero deixar de reconhecer nesses diagramas desenhos ou poemas visuais. Então, de fato, as linhas acabam seguindo, né? E não só as linhas, mas toda a lógica do desenho, das letras, a distribuição das letras, dos espaçamentos, seguindo uma lógica também composicional, né? Porque eu acredito que essa lógica composicional do trabalho formal, do desenho, ela vai trazer elementos muito importantes para a compreensão desse ver do ler, né? Quer dizer, todo ler é um ver, mas quando eu estou lendo uma página de um livro, no sentido tradicional, eu estou vendo linhas, palavras encadeadas umas após as outras. Como dizem os nossos colegas poetas concretos, né? Depois do Mallarmé, esse espaço da página foi implodido e não tem mais por que a leitura seguir, né, na sua dimensão visual, apenas a lógica da linha, né? Então, os diagramas se deixam tomar pela página, ou, no caso da dimensão instalativa dos diagramas, pelas paredes do espaço expositivo. Então, os diagramas procuram acontecer dentro desse espaço de uma página em branco, e essa página não é mais do papel, necessariamente, ela também é a página que eu abro no computador, né? Mas ela também, essa página, no sentido, né, figural da palavra, é também a parede do museu, da sala, da galeria, né? E eu tenho que saber qual é para pensar um diagrama para aquele local, né? Então, essa parede também não chega a mim apenas nas suas dimensões físicas, ela chega para mim como parte de um projeto coletivo de exposição, como parte de uma exposição individual minha. Então, eu vou pensando o espaço e desenhando o diagrama de acordo com o espaço, né? Mas procuro não descuidar do aspecto gráfico, composicional, formal, né, entendendo a dinâmica das linhas no papel, né? Isso é parte do trabalho, né? Então, cada novo diagrama enfrenta esse desafio. Claro que eu vou repertoriando, né? O meu repertório vai sendo testado, confrontado, né? As soluções que eu tenho que descobrir a cada novo trabalho, elas são desafiadoras, né? No sentido de eu repetir alguns elementos de modo proposital, também buscar outras soluções. Isso é próprio trabalho de elaboração, né, de um trabalho como esse, né? Mas, sem dúvida, são desenhos, né? Esse aqui, Local Global, eles foram produzidos ao mesmo tempo, né? Originalmente, eles foram panfletos, né? 2 panfletos, você tinha... eu instalei pequenas caixinhas, né, com as fotocópias no Paço Imperial, em alguns lugares do Paço Imperial. Foi uma exposição em 96 no Paço Imperial. E nessas caixinhas você tinha um folheto local e um folheto global. Você pegava os dois e levava para casa, né? Depois, né, eu fiz esse trabalho ampliado com vinil na parede, também ficou muito legal. Eu gosto bastante desses 2 diagramas, né? E eles falam de uma questão que também está na matriz do meu trabalho, né? Quer dizer, esse desafio da questão local global, sendo um artista brasileiro, morando no Rio de Janeiro, com incursões pelo mundo, eu, ainda que sendo um artista brasileiro e morando no Rio de Janeiro, ambicionando que o meu trabalho faça parte de uma discussão planetária, né? Isso é algo que me interessa e que, de certa forma, eu não abro mão, embora a real dessa discussão é um pouco mais complexa, né? Quer dizer,
O nosso trabalho não escoa pelo mundo na mesma velocidade que um artista que está ali na Europa ou nos Estados Unidos o tempo inteiro, né? Tem muitas dificuldades de trânsito, de deslocamento, de fluxo, como você falou, né? O fluxo ele está aí no entendimento da circulação, é, de, por um lado, estarmos vivos, né? Quer dizer, tem energia circulando, um sistema não pode parar, né? Tem que estar sempre circulando energia. Se retém muita energia, é, a energia pode ficar bloqueada num nódulo, né? Vamos dizer assim, cancerígeno. Isso já é um aspecto corporal, né? Então, assim, tentar pensar na fluência mesmo, das ações, né? Na circulação, no compartilhamento. Eu acho que fluxo, claro que eu entendo a referência do grupo Fluxos, ela está aí, reconheço, mas é sobretudo uma ideia de circulação e dinâmica, né? Os Sim. desenhos são todos dinâmicos, né? Eles estão sempre em movimento. Esses dois desenhos, eles também têm uma outra particularidade sobre a qual a gente também falou rapidamente em algum momento das conversas anteriores, que é a questão dos shifters, né? Porque você não tem Uhum. só o eu, você, mas você também tem o aqui e agora, né? E tanto aqui e agora são termos da língua da mesma família de eu e você, porque eles são termos que só ganham significado a partir da entrada, né? De uma... Por isso que o Benveniste vai chamar isso de instância de enunciação, né? E eu acho que você ter escolhido preferencialmente essas palavras, mas não só elas, né? Mas elas têm um destaque em relação aos outros, eu acho que tem a ver com o teu trabalho como um todo. Por quê? Porque essas palavras que são shifters, o que é a função delas na língua? Elas têm uma função específica, diferente de todas as outras. Elas são as palavras que colocam como se fosse um espaço vazio dentro da língua que o falante tem que ocupar. Então, por exemplo, é só quando alguém fala eu que isso ganha um significado. É só quando alguém fala aqui que isso ganha um significado. É só quando alguém fala agora. E aí, eu acho que talvez não pode ter sido totalmente inconsciente ou não pensado, né? Mas você ter eleito essas palavras diz um pouco do teu trabalho todo, porque, num certo sentido, o teu trabalho todo pode ser entendido como a produção de shifters, né? Como esse modo, como esse viewer, esse vedor-leitor, né? Ele entra no trabalho. E aí eu fiquei também pensando, mas eu tinha esse pensamento, né? Mas eu encontrei isso no teu próprio texto, né? Que é muito legal quando você diz isso, que é, por exemplo, quando você usa os circuitos de gravação, é que quando alguém entra numa exposição sua, quando inclusive você coloca os circuitos, né, com câmera e monitores, né, então aquele visitante da exposição, os movimentos dele, ele acaba aparecendo ali, né? Ele entra literalmente na obra de arte, né? Sim, Então essa ideia de um performer involuntário, né? O sim. público se transformar num performer involuntário, né? Uhum. E isso também corrobora isso que você diz do próprio diagrama, né? Que o diagrama não é uma descrição de um estado já existente, mas ao contrário, né? Ele é uma proposta de possibilidades de acontecimentos, né? Que podem se dar a partir dele, né? Sim, Então, você ter escolhido essas palavras, ou ter dado um destaque especial a essas palavras, que cumprem na língua exatamente essa função, né? Os shifters, né? uhum. Legal. Ou os indicadores de enunciação, como o Benveniste faz, né? Que é como é que a língua está lá, mas como é que o falante entra na língua? Então a língua tem que dispor de lugares vazios que possam ser ocupados pelo falante, né? Uhum. Então, isso me dá uma figura do teu próprio trabalho, como se o seu trabalho fosse a construção de espaços vazios onde esse visitante pode entrar e, na medida em que ele entra, involuntariamente, ele é um performer, né? É. E aí a coisa dos monitores é muito engraçado, né? Porque você fala assim, o monitor não está ali para vigiar,
Isso é no teu texto, né? Mas ao contrário, né? Ele está ali exatamente para interagir com esse visitante, né? Sim, perfeito, Cláudio. Acho que você fez uma ótima leitura aí, uma ótima percepção dessa questão. Isso é um outro modo de pensar a participação, né? Quer dizer, esse lugar, a arte contemporânea, ela criou esse lugar em que praticamente todo mundo é compulsoriamente convocado a participar, queira ou não queira. Está além do desejo. O desejo ele ativa um outro aspecto, mas se o desejo não for aí mobilizado minimamente, esse lugar vazio da participação, aí já fazendo uma derivação assim, um pouco direta, mas assim, esse lugar vazio ele está muito bem regido hoje em dia pela sociedade de controle, né? Está nos conduzindo automaticamente para uma, um desempenho, vamos dizer assim, automático e autocrático de papéis, né? Perigosamente regidos aí uma governabilidade perigosa, né? Então, eu entendo que indicar esse espaço vazio, né? Quando eu escrevo na parede da exposição, sim, quem eu? Sim, nós já estávamos lhe esperando, é exatamente isso, né? Uma maneira de pensar essa dimensão, entre aspas, participativa, né? Em que todo mundo está sendo convocado a, de fato, se posicionar de alguma maneira ali, né? Pensar o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui agora, né? Que eu chamo isso de uma performance compulsória, né? É uma dimensão performativa. Eu acho que você é, fez uma ótima leitura dessa questão a partir do aqui e agora. Sim, eu tenho ciência desse, inclusive da versão latina, né? Hic et nunc, desse aqui e agora, né? Me defrontei com esses termos em algum momento, assim, nas leituras, né? Como evocadores exatamente da experiência da imersão sensorial intransferível, né? Irredutível àquele momento. Quer dizer, aqui agora eu estou ouvindo tal som, a temperatura é tal, e eu estou num mergulho sensorial de tal modo, assim, assado, mas daqui a 10 segundos já é outro, né? Não pode dizer que é o mesmo instante. Então, esse mergulho radical no presente, eu entendo que é uma descoberta, né? É uma construção também. É legal você lembrar que, né, que está ligado a esse lugar do sujeito da linguagem, né, do eu, enfim. E, de fato, o trabalho tem essa chave que você percebeu muito bem, né? Que atravessa os diagramas, atravessa as câmeras, atravessa as conversas coletivas, né? E, sobretudo, isso ser feito numa chave de anonimidade, né? Do anônimo, do qualquer um, né? Uhum. Do ninguém e do alguém, né? Que são lugares também desafiadores, assim, interessantes, politicamente falando também, né? Então, esse eu nunca mais sou eu, né? Uhum. Mas também, evidentemente, eu estou ali em alguma medida, mas me desmontando também, me desconstruindo, me dissolvendo nesse coletivo, né? De alguma maneira. Eu acho que no final o título NBP não é nada pretensioso, ele é totalmente realista com relação exatamente ao que é a proposta do teu trabalho, né? Assim, novas bases para a personalidade. Mas, Bal, a gente já passou de uma hora, Ah, essa uhum. conversa aqui é infinita, né? É infinito. Pois Ela é. só vai acabar porque a gente tem que acabar. Eu gostaria de conversar sobre vários outros diagramas, mas eu acho que hoje já conseguimos dar uma ideia assim, né, de, de como é que é passear por esses diagramas e todas Uhum. as questões que ele evoca, né? Mas é isso, eu acho que agradeci demais você por essa disponibilidade desses encontros, da gente conversar sobre o seu trabalho. Nossa, eu gostei muito e espero que isso vá me ajudar muito para uma escrita, né? Legal, Cláudio. Puxa, o prazer meu, totalmente semelhante, igual, assim, o prazer de conversar, sua leitura atenta, raro, interesse, sério, estou dizendo, a gente tem poucos encontros assim, né? Então, uma alegria muito grande também, né? A gente ter podido
ter essas trocas. Espero que a gente consiga desdobrar isso em Com certeza. outras ações, né? Quem sabe?